Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, trouxe uma partida incrível aqui do Campeonato Norte-Americano de 2020, um dos torneios mais importantes aí do mundo. E aqui de brancas, Samuel Shankland, o Sam Shankland contra o Wesley So. E vamos dar uma olhada que a gente tem aqui dois gigantes, aqui dois super grandes mestres. Vamos dar uma olhada então, o Sam Shankland abre aqui com o peão da dama D4. Aqui temos cavalo em F6 pelo Wesley So, C4 e aqui E6. Cavalo C3, bispo B4, a chamada defesa Ninzo Índia. O bispo agora crava aqui o cavalo e as pretas ficam com uma atuação aqui, vão buscar uma atuação mais forte nas casas centrais, nessas casas claras de E4 e D5. A partida seguiu com F3 e agora D5 imediatamente. A3 questionando aí o bispo. Aqui o Wesley So faz o melhor da posição, captura aí o cavalo, senão as brancas vão fazer uma avalanche aí, uma tempestade de peões muito forte. Então bispo por C3, B por C3 e C5 aqui pelo Wesley So. A gente já tem uma tensão bastante grande acontecendo aqui no centro. C por D5, cavalo por D5, D por C5 e aqui dama em A5 pelo Wesley So, já imediatamente indo para cima desses peões. A partida seguiu com E4 atacando o cavalo e agora cavalo em E7. Rafael, por que cavalo E7? Essa turma não gosta de capturar a peça? Aqui não dá para capturar em C3? Jogar um cavalo por C3 aqui? Poderia seguir dessa forma, né? As brancas conseguem um jogo bastante ativo contra isso, simplesmente jogando dama D2, o cavalo fica cravado, não podendo sair daí se não cai a dama e tudo mais. As brancas conseguem uma iniciativa muito grande, né? Cavalo C6 protegendo a dama, bispo B2 atacando o cavalo. Cavalo em A4, depois de dama por A5, por exemplo, cavalo por A5 tá caindo aqui em G7, né? Então as brancas conseguem muito jogo. A ideia do Wesley So, ele não tem pressa de recuperar esses peões são fracos. Então o ponto todo é esse, o Wesley So segue aqui com elegância e segue com acurácia e elegância, com o cavalo aqui em E7 e agora bispo em E3 protegendo o peão de C5. O peão de C3 pode ser capturado, mas o Wesley So prefere proteger o rei aqui com o roque e agora dama B3, então o Samuel Shankland não quer largar a rapadura, defende peão de C3, defende peão de C5. A partida seguiu com dama C7, simplesmente melhorando aí a posição da dama e agora bispo B5. Temos E5 aqui pelo Wesley So, dando a casa de E6 aqui, liberando o desenvolvimento do bispo. Então é legal que o Wesley So gambitou mesmo um peão, né? Ele entregou um peão em troca de um bom desenvolvimento e de um enfraquecimento da estrutura de peões do Sam Shankland. A partida seguiu com o cavalo em E2 desenvolvendo e agora bispo em E6 com o tempo sobre a dama. C4 bloqueando o ataque e agora cavalo de bem em C6 completando aí o desenvolvimento das peças menores. Cavalo C3 e agora cavalo em A5 atacando C4, atacando a dama. Olha que posição legal aí do Wesley So. Que dinâmica ele conseguiu aí, né? Que atividade ele conseguiu pelo preço de um peão. A partida seguiu com dama B4 e agora cavalo de E aqui em C6. Legal, dama em A4, a dama estava atacada, a dama vem para 4 e agora A6 e é aqui onde a mágica começa. Eu vou até tirar porque está esquentando aqui de verdade. Eu vou até tirar o casaco porque essa partida esquenta mesmo. A6 atacando o bispo. Agora o bispo não tem outra opção a não ser capturar aqui em C6. E o porquê que está esquentando tanto aí, Rafael? Porque agora vem cavalo por C4 e haja cálculo aqui, haja cálculo para poder seguir numa linha dessa, né? O Wesley So acaba de entregar uma peça, vir com o cavalo por C4. O ponto todo, né, que esse lance vem com um ataque aqui em E3 e depois de E3 vem com um ataque aqui em G2. Então realmente o Wesley So está entregando peça para tentar castigar o rei do Samuel Shankland, que ainda não fez roque. A partida seguiu com bispo por B7, agora o bispo está atacando aqui a torre. E agora cavalo por E3, recapturando a peça, mas entregando outra, né? Então aqui em termos materiais agora igualou, né? Duas peças menores para cada um das torres, mas agora o Wesley So está entregando aqui a torre. A partida seguiu com bispo por A8 e agora dama por C5. Que partida, meus amigos, quanto cálculo aqui agora é necessário, porque o Wesley So está jogando com uma torre a menos, no entanto ele está atacando aqui o cavalo, continua atacando aqui o bispo também. E o melhor de tudo, né? O rei não consegue dar roque aqui, não consegue, né? O rei não pode passar
por uma casa atacada. O cavalo tá tirando as casas aqui que possibilitariam o roque aqui do Shankland. A partida seguiu com cavalo D5, o cavalo estava atacado, o cavalo vem para segurança. E agora cavalo por G2 cheque. E agora o rei não dá roque nunca mais, o rei tem que se mexer. Rei em F1, agora cavalo em F4 aqui simplesmente. E olha que posição bacana, o Wesley So jogando com uma torre a menos aí na posição, né? A posição é bem difícil aqui pro Shankland. Por quê? Aqui ele jogou dama em C6, propondo a troca das damas, né? Rafael, cavalo aqui por F4 não seria melhor trocando peça? É que aqui depois de E por F4, por exemplo, as pretas têm um ataque muito forte, né? Uma ameaça aqui duríssima de bispo em H3. Teria que seguir com H4, evitando isso. Aí viria dama C3 com um ataque duplo aqui. E provavelmente uma posição vencedora aqui já para o Wesley So, né? Mesmo com peça a menos, né? Tá vindo o bispo C4 também aqui. Vai ter castigo, né? Dama D1, por exemplo, bispo C4, cheque. Rei em G1, dama em E3 aqui, cheque. Rei G2, bispo em E2 aqui. E as pretas estão castigando, né? Dama em E1, por exemplo, dá até para jogar um torre C8 aí. Ou mesmo dama por F3 já é suficiente para ficar numa posição melhor, né? Rei H2, torre por A8. E aqui, pelo preço de uma troca, né, as pretas estão bem melhores por conta do rei exposto aqui das brancas, né? Bem sofisticado, então por isso cavalo F4 aqui do Wesley So. Dama C6 foi jogado, o Samuel Shankland aí tentando trocar damas, né? Tentando trocar as peças já que o rei dele está exposto. A partida seguiu agora com dama em A5, evitando aí a troca das damas. Wesley So jogando com uma torre a menos. Torre D1 aí, olha só o ponto todo. Essa posição é crítica, né? Porque aqui, qual que é a ameaça do Wesley So quando ele faz dama em A5? Ele quer vir para D2, né? Ameaçando aqui uma sequência de mate, né? Vai perseguir o rei aqui, ou até mesmo via G2, E2. Então existem duas formas de dar checkmate depois de dama D2. Então dama D2 é uma ameaça terrível. E o Sam Shankland faz o lance torre D1 para evitar aqui dama D2, né? No entanto, havia uma outra forma de evitar dama D2, mais difícil de encontrar, que seria a torre A2. A gente analisa esse lance no final da partida. Torre D1, então evitando dama D2. O problema desse lance é que desguarnece aqui A3, né? A partida seguiu com bispo por D5, E por D5 e dama por A3. Wesley So segue jogando com uma torre a menos, só que agora ele está ameaçando aqui o peão de F3. A partida seguiu com D6, esse lance protege o peão, né? Abre aqui essa diagonal para proteger, mas agora dama B2, mais uma vez ameaçando aquele combo de lances de dama com checkmate. A partida seguiu com dama em E4, segurando pelo menos a casa de E2. E agora o Wesley So vai para cima, vai realizar aí, vai pegar o seu investimento de volta aqui com dama G2 cheque, rei E1, dama por H1 capturando a sua torre a menos, agora igualando aí em termos materiais. A rei D2, dama por H2, agora esse retorno veio com lucro, porque o rei está exposto, né? E aqui o Wesley So já tem alguns peões a mais. A partida seguiu com rei C3, cavalo em E2, cheque. A rei C4, cavalo D4. E aqui D7, o Sam Shankland já com muito pouco tempo no relógio vai tentando criar algum tipo de contrajogo. Dama em A2, cheque, rei C5. Dama em A3, cheque, rei B6. E depois de dama B3, cheque, o Sam Shankland finalmente abandona aí a partida, né? Não dá para querer continuar com esse rei aí no meio de dama, cavalo e torre, esse rei exposto aí, né? Aqui poderia seguir com rei A7, por exemplo, dama B8, cheque, rei por A6, dama B5, cheque, rei A7, dama A5, cheque, rei B7, tudo forçado, né? Dama por A8, cheque, rei B6, e aqui acabou, né? Mais alguns lances, torre B8, cheque, rei C5, dama A3, cheque, rei C4, torre B4, cheque, rei D5, torre B5, cheque, rei aqui e C4 e torre C5 a gente teria checkmate, né? Ah, Rafael, você tá querendo me dizer que depois de dama B3 o Sam Shankland com 0 segundo no relógio calculou que ele levaria checkmate aí em mais uns 8 ou 9 lances? Não, é que como ele estava com 0 tempo no relógio contra 2 minutos do Wesley So, uma posição totalmente perdida, né? Um rei aqui no meio de tiroteio, aqui ele abandonou, né? Não precisa calcular tudo isso, né? Mas aqui eu mostrei para ilustrar aí pra gente que tinha checkmate, né? Sensacional essa partida do Wesley So, hein? Assumiu todos os riscos. Para mim o destaque aí da partida foi o lance A6 lá, Vamos voltar aqui naquela sequência que foi muito bonito realmente. Aqui, né, vamos ver um pouquinho mais para frente, ó.
aqui nessa posição A6, bispo por C6 e agora indo para caminhos escuros, né, com cavalo por C4, aí realmente teve que calcular muito aí, jogando com uma torre a menos, mas tentando castigar aí o rei que não deu roque, né. Mais uma vez, que sequência fantástica. E aqui o ponto todo foi torre D1, né? Aqui realmente é muito difícil de você fazer um lance como torre A2, liberando aqui a fileira do fundo, defendendo torre D2 e mantendo a defesa em A3. Mas seria o lance mais preciso mesmo. A partida poderia seguir com torre D8, por exemplo, torre C2. A dama aqui por A3, agora rei F2, protegendo em F3. Dama D3... poderia seguir com dama C3, propondo aí a troca das damas, e aí teria anulado o ataque do Wesley So, mas nem por isso o Wesley So ficaria mal, né? Poderia seguir com dama por C3, torre por C3, torre por A8, e a gente teria um final aí, uma partida bem difícil, com chances para os dois lados, porque apesar da troca menos, né, o Wesley So aqui estaria com um bispo por uma torre, mas o Wesley So tem 2 peões a mais, né, então aqui poderia seguir com cavalo E7 cheque, rei F8, cavalo C6 pegando o peão central, F6 protegendo, torre A1, H5, e a gente teria, né, uma partida bastante interessante com chances para os dois lados. Então a ideia do sacrifício do Wesley So foi muito bem feita, né, e claro, exigiu que o Sam Shankland tivesse que achar sempre os melhores lances, andando na corda bamba. Isso fez com que o Sam Shankland fosse ficando com pouco tempo no relógio. E aí o Wesley So conseguiu aproveitar que o Sam Shankland errou, né, com torre D1 ao invés de torre A2 e foi para cima de uma forma maravilhosa aí. E uma belíssima vitória aí do Wesley So. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado de mais uma partida da nossa playlist aí do Campeonato Norte-Americano de 2020. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!